Você acha que conhece regimes brutais, polícia secreta, prisões à meia-noite. Mas na Romênia dos anos 80, sob Nicolae Ceausescu, os estudantes enfrentavam algo diferente. Não apenas vigilância, não apenas prisão. Um sistema tão invasivo que transformava salas de aula em salas de interrogatório, professores em informantes e seus próprios amigos em olhos para o Estado. 15 de novembro de 1987. Brasov. Um estudante chamado Katarin Bia senta-se do lado de fora do refeitório da sua universidade segurando uma única placa. Os trabalhadores presos não devem morrer. 2 colegas de turma juntam-se a ele. Lucien Szilágyi, Horia Sherban. 3 estudantes. Uma placa. Em minutos, agentes da Securitate invadem o campus. Todos os 3 são presos, expulsos da universidade, enviados de volta para suas cidades natais sob vigilância permanente. Suas famílias observadas, suas correspondências abertas, seus futuros destruídos, porque seguraram uma placa. No mesmo dia, grafites aparecem nas paredes do campus, apoiando os trabalhadores de Brasov, que haviam se revoltado horas antes contra cortes salariais e rações de fome. Equipes da Securitate realizam mais 7 prisões, 7 estudantes no total, sem julgamentos, sem acusações anunciadas publicamente, apenas investigações, expulsões, um retorno a vilarejos onde todos sabem o que você fez, onde a polícia secreta lembra seus pais mensalmente que seu filho é um problema. É assim que Ceausescu julgava os estudantes. Rápido, silencioso, total. Se você valoriza a história romena documentada e a resistência totalitária como esta, inscreva-se. É a melhor forma de apoiar nosso trabalho. Comente também de qual cidade você está ouvindo isso. Este roteiro é pesquisado e factual, utilizando fontes de Ceausescu e a Securitate de Denis Dilettant, publicado por M.E. Sharp em 1995, uma das únicas obras abrangentes de um estudioso ocidental com acesso total aos arquivos da Securitate, e relatos documentados da Rádio Romênia Internacional do Centro de História Oral, publicados em fevereiro de 2024, preservando testemunhos em primeira mão de sobreviventes da perseguição. Agora, de volta à informação. 1989, 11 de novembro. Rua Brezoianu e Avenida Cogălnicianu em Bucareste. Estudantes de Cluj marcham com cartazes que dizem: queremos reformas contra o governo Ceausescu. Mihnea Paraschivescu, Grațian Vulpe, Dan Căprariu Schlachter, um economista de Cluj. Outros cujos nomes nunca foram registrados. Em questão de horas, todos detidos, transportados para o presídio de Rahova. Não uma delegacia, um presídio. Investigados pela Securitate por propaganda contra a sociedade socialista. Mantidos por 41 dias. Libertados em 22 de dezembro de 1989, às 2 da tarde. Horas antes de Ceausescu fugir de Bucareste. O regime caiu assim tão rápido. Mas aqueles 41 dias, interrogatórios, isolamento, pressão psicológica, a Securitate queria nomes. Quem organizou isso? Quem forneceu os cartazes? Quem mais pensa que reformas são necessárias? Os estudantes sabiam o que acontecia com quem falava. Eles tinham visto 1956, Timișoara. A Revolução Húngara envia ondas de choque por toda a Europa Oriental. Estudantes romenos em centros universitários reagem. 3.000 presos em Timișoara apenas. Expulsões em massa por todo o país. O padrão começa cedo. Qualquer movimento estudantil esmagado antes de dar o primeiro passo. O Estado aprendeu com 1956. Nunca mais deixar os estudantes se organizarem. Em 1980, Ceausescu tinha aperfeiçoado o sistema a algo clínico. A Securitate recrutou mais de 200.000 informadores entre 1980 e 1989, segundo dados do CNSAS, o Conselho Nacional para o Estudo dos Arquivos da Securitate. Desses novos recrutas, 30.200 tinham ensino superior. Mais de 4.300 eram estudantes. Estudantes ativos, recrutados enquanto estudavam, pagos ou coagidos a denunciar colegas, professores, conversas ao jantar em família. 8.500 informadores vieram da área da educação. Professores a vigiar estudantes. Pessoal universitário a observar docentes. Uma teia de vigilância tão apertada que historiadores estimam que, em 1989, 1 em cada 3 romenos estava ligado à Securitate, como informador, colaborador ou alvo. Os estudantes representavam tanto uma ameaça quanto um recurso. Educados, idealistas, conectados às ideias ocidentais através de livros contrabandeados e transmissões da Rádio Europa Livre. O regime precisava controlá-los. Alguns eram recrutados voluntariamente por privilégios, quartos de dormitório melhores, empregos garantidos após a formatura, permissão para viajar para o exterior, uma quase impossibilidade para romenos comuns. Outros eram coagidos com ameaças. Sua mãe precisa de tratamento para câncer no hospital público. Seu irmão se candidatou à admissão na universidade. O emprego de seu pai na fábrica está sendo revisado. Assine aqui. Relate mensalmente. A Securitate aperfeiçoou a pressão sem violência. Embora a violência esperasse quando a pressão falhava, historiadores do Instituto para o Estudo dos Crimes Comunistas descobriram em 2006
Evidências de um padrão de recrutamento ainda mais sombrio. Crianças. Em Sibiu, controlada como um feudo pessoal pelo filho de Ceausescu, Nicu, nos anos 80, a Securitate recrutou 830 informantes apenas em 1989. 170 tinham menos de 18 anos. Crianças com idades entre 12 e 14 anos. Mário Zoprea, o historiador que desenterrou os arquivos, estimou com base nos números de Sibiu que talvez 15% de toda a rede de informantes da Romênia fosse composta por menores. Crianças espionando colegas de escola, pais, professores. Casimiro Ionesco, do Conselho Estadual que estuda os arquivos, confirmou que redes complexas de informantes infantis existiam em cada província. Que informações as crianças poderiam fornecer, exceto opiniões familiares, se os pais ouviam rádio ocidental, se faziam piadas sobre Ceausescu? A Securitate não estava mais caçando dissidentes, estava controlando a todos. Dan Voinea, o promotor público que investigou esses casos depois de 1989, chamou-o de abuso inacreditável. Vários recrutadores foram promovidos nas fileiras da Securitate após a Revolução. Alguns trouxeram seus jovens informantes para trabalhar ao lado deles, quando saíram da escola. O abuso nunca enfrentou consequências legais. Os perpetradores permaneceram no poder. É assim que os sistemas totalitários sobrevivem ao seu próprio colapso. As pessoas que os dirigiam permanecem nas instituições que os substituem. Mas voltemos às universidades. Anos 80. Ser estudante significava navegar por um labirinto invisível. Seu colega de quarto poderia relatar suas conversas. Seu grupo de estudos poderia incluir um infiltrado da Securitate. Aquele professor que parecia simpático, que mencionava autores proibidos, que perguntava o que você realmente pensava sobre o regime. Poderia estar testando você, ou poderia ser genuíno e ele próprio sob vigilância. A confiança tornou-se impossível. Amizades estremeciam sob suspeita. A Securitate não precisava prender todo mundo. O medo de ser observado era suficiente. Um grupo clandestino de dissidentes, de acordo com documentos da Securitate, limitava-se a 3 famílias. Qualquer grupo maior, e eles corriam o risco de serem detectados. Essa era a eficácia do medo. A organização real tornou-se quase impossível. Estudantes que mostravam potencial atraíam atenção especial, inteligência, habilidade atlética, qualidades de liderança. A Securitate os visava especificamente, de acordo com depoimentos de ex-agentes. Crianças esportistas tinham acesso a equipes e clubes. Conheciam mais pessoas, mais professores, mais famílias, vetores perfeitos para a coleta de informações. Da mesma forma, estudantes universitários com notas altas, com formação em ciência política ou economia, com habilidades linguísticas que significavam potencial contato com estrangeiros. Todos observados mais de perto. Quanto melhor você era, mais perigoso você se tornava. Vamos falar sobre o que acontecia quando os estudantes iam longe demais. Cătălin Bia, Lucian Silaghi, Horia Sherban foram presos em novembro de 1987, após a revolta dos trabalhadores de Brasov. Eles não foram torturados publicamente. Não houve julgamentos de espetáculo. Em vez disso, algo mais insidioso. Investigados. Essa palavra aparece repetidamente nos arquivos da Securitate. Investigados. O que significava interrogatórios que duravam horas, privação de sono, manipulação psicológica. Ser informado de que sua família sofreria. Sua mãe perderia o emprego. A aposentadoria de seu pai seria revogada. Seus irmãos mais novos teriam a admissão na universidade negada. A Securitate usava seu amor pela família contra você. E funcionava. A maioria dos estudantes cedia. Dava nomes. Fornecia detalhes sobre quem disse o que e onde. Depois, vivia com essa culpa para sempre. Após a investigação, vinha a expulsão. Não apenas da universidade, da cidade. Estudantes eram enviados de volta para suas aldeias ou cidades natais. Colocados sob vigilância. Obrigados a se apresentar à polícia local semanalmente. Suas carreiras acadêmicas destruídas. Na Romênia comunista, sem um diploma universitário, suas opções de emprego se restringiam a trabalho manual. As fábricas, os campos. Para alguém que havia provado a educação, que havia sonhado em se tornar um engenheiro, um médico, um professor, a expulsão significava um futuro apagado. E todos em sua cidade natal sabiam por que você estava de volta. A Securitate se certificava disso. A vergonha como punição. A morte social como dissuasão. Alguns estudantes expulsos foram enviados para trabalhos forçados. O canal, 2 canais, na verdade. Um nos anos 50, quando o primeiro foi estabelecido, outro nos anos 70 e 80. Centenas de estudantes, de acordo com a NUSR, a Aliança Nacional das Organizações Estudantis da Romênia, foram deportados para projetos de construção de canais. Trabalho pesado, comida mínima, condições brutais. Isso não era exclusivo dos estudantes. Prisioneiros políticos, intelectuais, clérigos, qualquer um que se opusesse ao regime enfrentava o canal. Mas os estudantes, como categoria, representavam a futura oposição. Jovens, educados, idealistas. O regime queria que eles fossem quebrados cedo, antes que pudessem se organizar, antes que pudessem inspirar outros. A revolta de 1987 em Brasov mostra o padrão perfeitamente.
Os operários da fábrica de autocarros Steagul Rochu receberam os salários no dia 14 de novembro, cortados pela metade, sem explicação. O turno da noite entrou em greve imediatamente. Na manhã do dia 15 de novembro, 20 mil operários marcharam por Brasov. Operários da fábrica hidromecânica juntaram-se. Moradores da cidade juntaram-se. Invadiram a sede do Partido Comunista. Atiraram retratos de Ceausescu pelas janelas. Encontraram depósitos de comida, laranjas, ananases, comida indisponível nas lojas há anos. A raiva explodiu. Registros do partido foram queimados na praça, mobiliário destruído. Um ativista do partido agredido. Ao anoitecer, a Securitate e o exército cercaram o centro da cidade. Ninguém morreu na repressão. Esse detalhe importa. Ceausescu aprendeu com a greve dos mineiros do Vale do Gil de 1977. Execuções públicas criavam mártires. Em vez disso, 300 foram presos, torturados durante a detenção pela milícia e pela Securitate. No dia 3 de dezembro de 1987, começaram os julgamentos. 61 líderes de protesto acusados, chamados de hooligans e membros depravados da sociedade. Sentenças de 3 a 5 anos de prisão. Relocação forçada para cidades diferentes após a libertação. Apenas um protestante morreu. Vasily Vieru, pai de 5 filhos, 9 meses após o seu julgamento. Devido a ferimentos de tortura, estudantes que mostraram solidariedade. 7 presos por grafite e panfletos. Catherine Bia e os seus 2 amigos presos por um cartaz. Controle total através de repressão direcionada. O regime não precisava de prisões em massa. Precisava de exemplos visíveis. É isto que acontece quando resistes. A tua educação acaba, a tua família sofre, o teu corpo quebra na interrogatório. A mensagem recebida. Vamos mudar para algo que o regime mal escondia. Decreto 770, outubro de 1966. Ceausescu baniu o aborto e a contracepção. Mulheres com mais de 45 anos, inicialmente 40, depois aumentadas de volta para 45, podiam fazer abortos. Mulheres com 4 filhos, mais tarde 5. Mulheres cujas vidas estavam medicamente ameaçadas. Mulheres grávidas de violação ou incesto. Todas as outras, sem escolha. O decreto visava aumentar a população da Romênia de 20 milhões para 30 milhões. Mais trabalhadores significava mais produção, significava mais poder. Essa era a teoria. A realidade era diferente. Sociedade estritamente controlada. Contraceptivos retirados da venda. Mulheres obrigadas a fazer exames ginecológicos mensais nos seus locais de trabalho. Qualquer gravidez detetada era seguida até o nascimento. Mulheres com histórico de aborto eram observadas com especial atenção. Profissionais médicos eram parcialmente responsáveis pela taxa de natalidade nacional. Pense nisso. Médicos culpados se as taxas de natalidade caíssem, agentes da Securitate estacionados em maternidades, um serviço especializado controlando ginecologistas e enfermeiras. Oficiais examinavam crianças natimortas para verificar se não tinham sido abortadas ilegalmente. A doutora Helena Borza disse à agência de notícias Interpress na Romênia que, por desespero, as mulheres recorriam a métodos insanos. Sal, detergente, qualquer substância que pensassem que poderia ajudá-las a livrar-se do bebê. Abortos clandestinos sem anestesia, sem instrumentos adequados. Mais de 9 mil mulheres morreram entre 1965 e 1989 devido a complicações de abortos ilegais. A mortalidade materna tornou-se a mais alta da Europa sob Ceausescu. Enquanto as taxas de mortalidade infantil diminuíam nos países vizinhos, a da Romênia aumentou para mais de 10 vezes a dos seus vizinhos. O que é que isto tem a ver com os estudantes? Tudo. Estudantes universitárias viviam sob este decreto. Gravidez significava que a tua educação parava. Sem exceções, o regime elogiava a maternidade como o significado da vida das mulheres, mas não oferecia apoio às mães estudantes. Desistência, voltar para casa, criar o filho. A tua carreira acadêmica terminada. Estudantes do sexo masculino viam as namoradas a enfrentar escolhas impossíveis, arriscar a morte através de aborto ilegal, abandonar a universidade, casar imediatamente e esperar que a família pudesse sustentar ambos. O decreto transformou o controle reprodutivo em política de Estado. Controlava os corpos das mulheres, controlava os seus futuros, controlava quem podia prosseguir a educação. Os estudantes nos anos 80 eram decretsei, filhos do decreto, nascidos quando o aborto era ilegal. Muitos indesejados, muitos nascidos em famílias demasiado pobres para os alimentar. Mais de 100 mil crianças abandonadas nos orfanatos da Romênia. As condições lá tornaram-se internacionalmente infames. Desnutrição, deficiências físicas, danos psicológicos. Estas eram as crianças que Ceausescu queria para alimentar o seu milagre econômico. Muitos morreram. Muitos sobreviveram com trauma permanente. Os estudantes presos em novembro de 1989, Parashivescu, Volpe, Caprariu Schlachter, tinham cerca de 22, 23 anos, nascidos por volta de 1966, 1967. Primeira vaga de decretsei. Cresceram a ver o que o sistema fazia, sabiam o custo da resistência,
manifestaram-se mesmo assim. Após o estudo, vamos examinar a estrutura em que os estudantes viviam. As universidades romenas nos anos 80 não eram centros de investigação livre. Eram campos de treino ideológico monitorizados por funcionários do partido. Cada faculdade tinha representantes do Partido Comunista. Cada departamento rastreava a fiabilidade política dos estudantes. A admissão acadêmica exigia mais do que notas. O teu histórico familiar importava. Os teus pais eram membros do partido. Tinhas parentes que fugiram da Romênia. Alguém da tua família tinha sido preso. Estudantes de origens suspeitas enfrentavam um escrutínio extra. Taxas de admissão mais baixas. Piores alojamentos em dormitórios. Menos oportunidades após a graduação. O partido criou um sistema hereditário. Bons comunistas criavam bons comunistas. Todos os outros lutavam. Os professores andavam na corda bamba. Ensinar o currículo aprovado. Usar os livros didáticos aprovados. Evitar mencionar autores proibidos, ideias proibidas, história proibida. Alguns professores acreditavam genuinamente no sistema. Outros fingiam acreditar enquanto ajudavam os alunos discretamente, recomendando livros em linguagem codificada, respondendo a perguntas cuidadosamente para evitar informantes. Os melhores professores, segundo testemunhos de alunos depois de 1989, ensinavam pelo que não diziam. Pausas que falavam volumes. ênfase em certas frases que convidavam ao pensamento crítico sem declará-lo. Mas isso era raro. A maioria dos professores mantinha a cabeça baixa. A estabilidade no emprego não significava nada se a Securitate decidisse que você era um problema. A liberdade acadêmica não existia, nem a liberdade de expressão, a liberdade de reunião, a liberdade de movimento. Os alunos não podiam viajar sem permissão. Não podiam se reunir em grupos maiores que 3 sem propósito oficial. Não podiam acessar livros, periódicos, jornais estrangeiros. O isolamento intelectual era deliberado. Manter os alunos ignorantes das alternativas. Mantê-los focados na versão do socialismo de Ceausescu. Mantê-los complacentes, mas a informação vazava. A Rádio Europa Livre transmitindo da Alemanha Ocidental. A Voz da América. O Serviço Mundial da BBC. Os romenos ouviam, apesar da interferência, apesar das penalidades. Você podia ser preso por possuir um rádio capaz de receber frequências estrangeiras. Os alunos compartilhavam o que ouviam. Sussurravam nos dormitórios. Passavam bilhetes nas aulas. A revolução que varria a Europa Oriental em 1989 chegou à Romênia por esses canais. 9 de novembro, o Muro de Berlim cai. A mídia estatal romena não mencionou isso por dias. 11 de novembro. Estudantes se manifestaram em Bucareste. Eles sabiam o que estava acontecendo. Eles queriam reformas. Eles acreditavam que a mudança era possível. A Securitate os prendeu em poucas horas. 41 dias em Rahova. Enquanto o mundo mudava lá fora. Enquanto outros regimes comunistas colapsavam pacificamente. Tchecoslováquia, Polônia, Hungria, Bulgária. Todos em transição sem derramamento de sangue. A Romênia seria diferente. Vamos avançar brevemente. Dezembro de 1989. Revolução. Começou em Timișoara, em 16 de dezembro. Minoria húngara protestando contra a expulsão do pastor Laszlo Tokes. Romenos se juntaram. Os protestos se espalharam. 21 de dezembro. Ceausescu discursou para uma multidão na Praça do Palácio, em Bucareste. Tentou reunir apoio. A multidão vaiou. Gritou Timișoara. O discurso foi transmitido ao vivo. Milhões assistiram seu ditador perder o controle. O exército desertou. Mudou de apoiar Ceausescu para apoiar os manifestantes. Tumultos. Violência nas ruas. Assassinatos. 22 de dezembro. Ceausescu e sua esposa Elena fugiram de Bucareste de helicóptero, capturados em Târgoviște, julgados por um tribunal militar sumário em 25 de dezembro, acusados de genocídio. Danos à economia nacional, abuso de poder, considerados culpados, executados imediatamente. A Romênia foi o único país do leste europeu onde a revolução se tornou violenta. O único onde o líder foi executado. Mais de 1.104 pessoas morreram. 162 entre 16 e 22 de dezembro, enquanto Ceausescu ainda detinha o poder. As 942 restantes depois que a Frente de Salvação Nacional assumiu o controle. Os estudantes estavam na linha de frente. A praça da universidade em Bucareste tornou-se o quartel-general da revolução. Os estudantes se organizaram, lideraram manifestações, lutaram contra as forças de segurança. Depois de décadas de supressão, eles explodiram. A raiva vinha se acumulando. Aqueles 3 estudantes presos em 11 de novembro, Parashivescu, Vulp, Caprariu Schlachter, libertados em 22 de dezembro às 2 da tarde. 41 dias de detenção. Eles saíram da penitenciária de Rahova para uma Romênia diferente. Ceausescu havia partido. A Securitate foi dissolvida. Mais ou menos. Muitos oficiais da Securitate simplesmente transitaram para novos serviços de inteligência. As redes permaneceram. Os arquivos permaneceram. A cultura de vigilância permaneceu. Estudantes que haviam sido informantes permaneceram em silêncio. As vítimas permaneceram traumatizadas. Os perpetradores, em sua maioria, escaparam da justiça. Após a Revolução, os romenos lentamente começaram a processar o que havia acontecido. Arquivos foram abertos. Lentamente. Relutantemente.
Pesquisadores como Denis Dilettant, estudioso e historiador britânico, passaram anos nos arquivos da Securitate, documentando os métodos do regime. Seu livro Ceausescu e a Securitate, publicado em 1995, continua sendo a obra definitiva. Ele foi o único estudioso não romeno a ter amplo acesso aos arquivos. Sua documentação mostra a brutalidade do sistema em detalhes. Como o recrutamento funcionava, como os interrogatórios prosseguiam, como a Securitate manipulava as famílias, como os estudantes especificamente eram alvos. Os testemunhos são devastadores. Pessoas descrevendo traições por melhores amigos, por amantes, por membros da família, o tecido social dilacerado. Marius Opreia e outros historiadores romenos continuaram o trabalho. Descobriram a rede de espiões infantis. Documentaram milhares de casos. Mas a justiça permaneceu ilusória. Muitas pessoas eram cúmplices. Muitas ainda detinham o poder. Em 1990, Ion Iliescu tornou-se presidente, ex-oficial comunista. Muitos líderes da Frente de Salvação Nacional eram membros do partido de segundo escalão. Eles controlaram a transição. Eles controlaram o que foi investigado. Eles controlaram quais arquivos permaneceram selados. Estudantes na praça da universidade continuaram protestando durante 1990. Exigiram mudanças reais, leis de ilustração, proibindo ex-comunistas de ocupar cargos no governo. Eles foram recebidos com violência. Junho de 1990. Mineiros trazidos a Bucareste para espancar manifestantes. O ímpeto da revolução morreu. A velha guarda reafirmou o controle. Vamos examinar casos específicos de estudantes, para além dos mais conhecidos. 1980. Um estudante da Faculdade de Silvicultura. Não consta nos registros disponíveis. Distribuiu panfletos a criticar as políticas econômicas. Foi preso, expulso, enviado para trabalhos no canal durante 2 anos. 1983. Estudante da Universidade de Bucareste. Apontado a ouvir a Rádio Europa Livre. Interrogado durante 3 dias. Libertado com um aviso. Colocado sob vigilância permanente. Recomendações acadêmicas bloqueadas. Nunca conseguiu o emprego para o qual se formou. 1985. Estudante de Cluj. Escreveu poesia crítica ao regime. Partilhou-a com amigos. Um amigo era informador. Preso. Foi ordenado uma avaliação psiquiátrica. A Securitate usava detenção psiquiátrica para casos políticos. Diagnosticado com transtorno de personalidade opositora. Medicação forçada. Libertado após 6 meses, incapaz de continuar os estudos. Estes não foram casos famosos. Nenhuma cobertura internacional. Nenhuma transmissão da Rádio Europa Livre. Apenas estudantes individuais destruídos pelo sistema. Centenas de casos assim. Talvez milhares. Os arquivos estão incompletos. Muitos processos destruídos antes de 1989. Mas destruídos depois. O que sabemos são fragmentos. As estudantes enfrentaram pressões adicionais. O decreto 770 significava monitorização constante. Exames ginecológicos mensais nas universidades. Gravidez significava expulsão. Algumas mulheres subornavam médicos para obter diagnósticos falsos. Diabetes. Hepatite. Condições que qualificavam para aborto legal. Médicos que ajudavam arriscavam a prisão. 1 a 3 meses por não denunciar abortos ilegais. Alguns ainda assim ajudavam. Reconheciam que sem ajuda as mulheres morriam. O Dr. Bogdan Marinescu, a trabalhar no Hospital de Maternidade de Giulești desde os anos 60, disse à revista Decree Chronicles que sugeriu por várias vezes às autoridades comunistas que permitissem o acesso a métodos contraceptivos, pelo menos para as mulheres que já tinham cumprido a sua quota de filhos. Sugestão ignorada. O regime queria controle total. Adriana Paun, investigadora, notou que as parteiras, o apoio tradicional às mulheres, desapareceram. O regime aboliu a profissão anos após o decreto 770. As parteiras realizavam abortos. Colocavam em risco as políticas pronatalistas. Sem parteiras, o nascimento ficou sob controle médico total. Controle estatal. Mulheres que tentavam abortar atrasavam a ida aos hospitais. Temiam ser apanhadas. Chegavam com sepsis, insuficiência renal. Algumas morriam. A doutora Oana Pelteco disse que o decreto 770 criou a infertilidade como patologia. Não era comum antes. Curetagens comprometiam as trompas de Falópio. Infecções pós-aborto levavam a condições crônicas. Estudantes que sobreviveram a abortos ilegais, por vezes, tornavam-se inférteis. As suas futuras escolhas reprodutivas roubadas pelo decreto. A sua educação muitas vezes perdida. A sua saúde danificada. Isto era o que significava julgar estudantes sob Ceausescu. Controlar todos os aspectos das suas vidas. Se valoriza a história documentada da autoridade e movimentos de resistência como este, subscreva, é a melhor forma de apoiar o nosso trabalho. Comente também de que cidade está a ouvir isto. Este guião utiliza pesquisa factual de fontes que incluem o estudo da historiadora Cristina Diacchi, Children of the Dictatorship, publicado na Nationalities Papers, volume 38, edição 2, em 2010, analisando a resistência estudantil e o fenômeno de Brasov, e estudos do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento de 2007, examinando a saúde reprodutiva pós-comunista,
publicados em colaboração com a Fundação Soros, mostrando os impactos duradouros do decreto. Agora, de volta à informação, a linguagem importa. O termo que a Securitate usava para estudantes era intelectual, não apenas acadêmicos. Qualquer pessoa com ensino superior, estudantes universitários, escritores, diretores, cientistas, qualquer um que se opusesse à filosofia do partido. A campanha da Securitate dos anos 80 para erradicar a dissidência, segundo documentos, visava especificamente estes intelectuais. Espalhavam-se rumores cruéis, supostos contatos com a inteligência ocidental, maquinações, armadilhas, denúncias públicas, incentivo ao conflito entre segmentos da população, humilhação pública de dissidentes, censura endurecida, repressão até dos mais pequenos gestos de independência. Estudantes a fazer uma piada, estudantes a fazer uma pergunta, estudantes a ler o livro errado, todos gestos de independência, todos reprimidos. O sistema tolerava zero desvio, conformidade ou consequências. A vida acadêmica tornou-se uma performance. Os estudantes exibiam entusiasmo por Ceausescu, participavam em comícios obrigatórios, gritavam slogans, usavam lenços vermelhos, carregavam retratos, cantavam canções do partido, espetáculos semanais em estádios dedicados a Ceausescu, a sua esposa Helena, ao Partido Comunista. O culto da personalidade era inescapável. Aqueles que atuavam de forma convincente obtinham benefícios, melhores notas, recomendações, empregos. Aqueles que resistiam, mesmo que minimamente, eram marcados. As universidades mantinham arquivos sobre todos os estudantes. Pontuações de fiabilidade política. O vosso futuro inteiro dependia de quão bem fingiam acreditar. Esta pressão psicológica era tão danosa quanto a violência física. Tornavas-te cúmplice da tua própria opressão. Traías os teus valores para sobreviver e depois vivias com essa traição. Muitos estudantes após 1989 descreveram vergonha, culpa, depressão. Tinham feito o que era necessário. Tinham sobrevivido. Mas a que custo? A sua integridade, os seus ideais, o seu sentido de si. Compare isto com outros países do leste europeu. A Polônia tinha a Solidariedade, um movimento de oposição organizado. Trabalhadores e intelectuais unidos, a igreja oferecia proteção, espaço para organizar. A Romênia não tinha equivalente. A igreja ortodoxa foi cooptada, bispos nomeados pelo partido, padres monitorizados pela Securitate. 4.200 clérigos eram informadores, segundo dados de recrutamento da Securitate. A religião não oferecia um porto seguro. Os sindicatos eram controlados pelo partido. Nenhuma organização independente era possível. Os intelectuais estavam isolados, os estudantes estavam isolados, todos estavam isolados. Essa era a chave. A Securitate criou a atomização. Cada pessoa sozinha, com medo, suspeita, incapaz de confiar em alguém o suficiente para organizar. É por isso que a Revolução da Romênia veio tarde, porque foi violenta. Sem estruturas para a transição pacífica, sem organizações para canalizar a dissidência, a explosão quando veio foi caótica. A ironia é que Ceausescu começou de forma diferente. 1965. Tornou-se secretário-geral após a morte de Georg Georgievich. Os primeiros anos mostraram promessa. Condenou a invasão soviética da Checoslováquia em 1968. Afirmou a independência romena de Moscovo. Abriu relações com o Ocidente. Richard Nixon visitou Bucareste em 1969. Primeiro presidente do ZKMR a visitar um país comunista. Ceausescu obteve o estatuto de nação mais favorecida para o comércio. A Romênia tornou-se o pária do Bloco de Leste, política externa independente. Empréstimos ocidentais. Modernização. Estudantes do final dos anos 60, início dos anos 70, tinham motivos para otimismo. Mas a fascinação pela China e pela Coreia do Norte mudou tudo. Ceausescu visitou ambos. Regressou obcecado pelos seus modelos. Culto da personalidade. Controlo total. Sistematização. Em meados dos anos 70, a repressão intensificou-se. Nos anos 80, a Romênia era o estado mais repressivo da Europa de Leste. O homem que condenou os tanques soviéticos em Praga tornou-se pior do que aqueles que criticou. Estudantes que cresceram ao ouvir falar da independência romena viveram sob vigilância que excedia até a estase da Alemanha Oriental. A traição da promessa tornou tudo pior. A economia desempenhou um papel. Ceausescu perdeu muitos empréstimos nos anos 70, construiu refinarias de petróleo. Esperava vender petróleo refinado do Médio Oriente com lucro. Os preços do petróleo colapsaram. 1981. Dívida massiva. Ceausescu decide pagá-la rapidamente. Austeridade, exportar tudo, alimentos, bens industriais, eletricidade. Os romenos recebiam rações. Filas para o pão. Carne tornou-se um luxo. Aquecimento limitado. Eletricidade racionada. Escuridão. Frio. Fome. Estudantes estudavam em bibliotecas sem aquecimento. Viviam em dormitórios com poucas horas de eletricidade por dia. Comiam sopa de couve e pão. Proteína era rara. A privação física adicionava-se ao controle psicológico. Difícil organizar uma revolução quando se está com frio e fome. Difícil pensar criticamente quando se está desnutrido.
Isto também era controlo. Manter a população fraca. Mantê-los focados na sobrevivência. Mantê-los de notar o que lhes era roubado. Ceausescu e Helena viviam em mansões, múltiplas casas, criados, comida importada. Casacos de pele para Helena, carros caros para o filho Nico. O contraste era obsceno. Os estudantes viam, todos viam. A lacuna entre a propaganda e a realidade. A mentira do socialismo. Estamos a construir o comunismo juntos enquanto os líderes saqueiam o tesouro. Estima-se que $1 bilhão escondidos em contas offshore. Nunca recuperados. Estudantes em novembro de 1989 manifestando-se com cartazes. Queremos reformas. Essa era a exigência. Não revolução. Não capitalismo. Apenas reformas. Reconhecimento de que o sistema não estava a funcionar. Abertura. Honestidade. O mínimo. E foram presos por isso. 41 dias de detenção. Interrogatório. A penitenciária de Rahova era uma prisão de categoria 2, não a pior. Não os campos Gulag, mas uma prisão real. Presos criminais. Prisioneiros políticos. Condições duras. Os estudantes lá viram o que custava a dissidência. Conheceram outros que resistiram. Ouviram as suas histórias. Durante 41 dias, viveram nessa realidade. Depois, 22 de dezembro. Libertados no caos. Revolução. Os seus cartazes pediam reformas. A Romênia obteve sangue. 1.104 mortos. 3.352 feridos. Os estudantes que sobreviveram carregaram esse peso. E se tivéssemos começado mais cedo? E se mais tivessem aderido? E se as manifestações se tivessem espalhado antes que a Securitate reprimisse? Culpa de sobrevivente e orgulho revolucionário misturados. A história não termina de forma limpa. O governo de Ion Iliescu, de 1990 a 1996, manteve muitas estruturas comunistas. A Securitate tornou-se o SRI, Serviço Romeno de Inteligência. O CIE, Serviço de Inteligência Estrangeira. O SPP, Serviço de Proteção e Guarda. O STS, Serviço de Telecomunicações Especiais. Novos nomes. Muitas das mesmas pessoas. Emil Constantinescu tornou-se presidente em 1996. Prometeu lustração, verdade e reconciliação. Fez alguns progressos? Os arquivos foram mais abertos. O CNSAS, o Conselho Nacional para o Estudo dos Arquivos da Securitate, foi estabelecido em 1999. Começou a documentar, identificar informantes, publicar nomes. Lentamente, dolorosamente, vítimas confrontadas. Por que você me delatou? Éramos amigos. Éramos família. Alguns informantes alegaram coerção. A maioria o fez. Alguns admitiram que acreditavam. Alguns não mostraram remorso. As feridas sociais permanecem. 25 anos após a Revolução. 30 anos. Agora, 35 anos depois. A Romênia é uma democracia. Membro da União Europeia desde 2007. Da OTAN desde 2004. Os estudantes hoje estudam livremente. Acessam qualquer informação. Criticam o governo. Organizam-se. Protestam. Direitos pelos quais a geração de 1989 morreu. Mas o trauma persiste. Romenos mais velhos se lembram. Eles sussurram. Não confiam. Ensinaram seus filhos a ter cautela. Catherine Verdery, antropóloga americana, estudou na Romênia nas décadas de 1970 e 80. Obteve seu arquivo da Securitate depois de 1989. 2.781 páginas. 70 informantes a rastrearam. Ela escreveu um livro, Minha Vida como Espiã, publicado em romeno em 2018. A recepção romena foi intensa. Andrea Tiro, uma crítica na casa dos 30 e poucos anos, chorou ao descrever o impacto do livro. Disseram-me para não falar certas coisas na escola e no jardim de infância. Nossos pais tinham medo e não falavam na nossa frente. Faz quase 30 anos que o comunismo acabou e as pessoas ainda acham que podem ter problemas. Os romenos viveram com o trauma de não poder confiar em ninguém e as pessoas ainda não superaram isso. É isso que os estados de vigilância fazem. Eles quebram a confiança. Eles quebram os laços sociais. Eles quebram as pessoas. E a quebra dura gerações. Voltando aos estudantes. O que aconteceu com eles especificamente depois de 1989? Catherine Bia, Lucian Silagui, Horia Sherban. Os 3 presos em Brasov, em novembro de 1987. Reabilitados após a Revolução. Suas prisões foram anuladas. Seus registros acadêmicos foram limpos. Alguns voltaram para a universidade. Concluíram seus cursos. Outros não puderam voltar. O trauma, o tempo perdido, o conhecimento de que seu sacrifício não mudou nada imediatamente. Brasov ergueu um monumento à revolta de 15 de novembro de 1987. Os estudantes são lembrados, mas lembrar não desfaz. Mihnea Paraschivescu. Grațian Vulpe. Danke Prariu Schlachter. Os 3 de novembro de 1989. Também reabilitados, também homenageados, também carregando 41 dias em Rahova. Os interrogatórios. A incerteza, o medo. Paraschivescu falou sobre isso mais tarde. O isolamento era o pior. Não saber o que estava acontecendo lá fora. Se alguém sabia onde eles estavam. Se suas famílias estavam seguras. A tática favorita da Securitate. Ameaçar a família. Sua mãe, seu pai, seus irmãos.
Os estudantes cederam para proteger a família mais do que para se protegerem. É assim que se controla as pessoas. Torná-las responsáveis pela segurança dos outros. Fazer a resistência parecer egoísta. Fazer a conformidade parecer amor. A população estudantil em geral, depois de 1989, enfrentou desafios diferentes. Integração no capitalismo. Livre mercado. Privatização. A economia entrou em colapso, desemprego, inflação. Muitos estudantes se formaram no nada, sem empregos, sem perspectivas. A liberdade pela qual lutaram veio com devastação econômica. Alguns emigraram, fuga de cérebros. A Romênia perdeu jovens talentosos para a Europa Ocidental. América do Norte, Austrália, eles partiram em busca de oportunidades que o comunismo lhes negou, mas também oportunidades que a nova democracia não pôde oferecer. Primeira onda de migração nos anos 1990. Segunda onda após a adesão à União Europeia. Centenas de milhares, talvez milhões. Estudantes que teriam reconstruído a Romênia se espalharam globalmente. Isso também é um custo. Não apenas mortes na Revolução. A perda de capital humano, a perda de talento, a perda de potencial. Considere o que os estudantes perderam. Anos de vigilância, anos de medo, anos de lealdade fingida que não sentiam. Oportunidades educacionais roubadas, carreiras destruídas, famílias monitoradas, saúde prejudicada pelo Decreto 770, infâncias roubadas pelo recrutamento como espiões infantis, integridade comprometida pela delação forçada, confiança quebrada por traições. O dano psicológico foi massivo. Estresse pós-traumático, depressão, ansiedade, paranoia. As taxas de alcoolismo dispararam depois de 1989. As taxas de suicídio aumentaram. Violência doméstica. As patologias sociais do totalitarismo sobreviveram ao regime que as causou. Os estudantes dos anos 1980 se tornaram adultos nos anos 1990. Eles criaram filhos, tentaram construir vidas normais, mas o normal lhes havia sido roubado. Eles tiveram que reinventar o que significava normal, criá-lo do zero, enquanto lidavam com traumas não processados, enquanto viviam em uma sociedade que queria esquecer, seguir em frente, não remoer. Muitas vítimas se sentiram abandonadas, seu sofrimento reconhecido, mas não abordado, sem reparações, sem terapia. Apenas siga em frente. Construa a democracia, consiga um emprego, pague as contas, sobreviva, novamente. Vamos voltar a um detalhe. Postos da Securitate em maternidades. Oficiais observando ginecologistas, examinando bebês natimortos. Procurando evidências de aborto ilegal. O testemunho da doutora Helena Borza sobre métodos desesperados. Sal, detergente, bolhas de sabão, agulhas no útero. Operações clandestinas sem anestesia. Mais de 9.000 mulheres morreram. Pense nesse número, 9.000. Em uma população de 23 milhões. Isso não é abstrato. São mães, irmãs, filhas, amigas, colegas de classe. Toda a universidade tinha estudantes que conheciam alguém. Todo dormitório tinha mulheres que enfrentaram a escolha. Arriscar a morte ou abandonar a educação. Arriscar a infertilidade ou levar uma gravidez indesejada. Os estudantes homens observavam impotentes. Não podiam proteger suas namoradas. Não podiam ajudar sem arriscar seus próprios futuros. O regime transformou os homens em observadores cúmplices. Transformou as mulheres em vítimas. Destruiu qualquer possibilidade de solidariedade. Todos isolados. Todos com medo. Todos culpados. Essa é a genialidade do controle totalitário. Tornar todos culpados. Todos têm algo a esconder. Todos colaboraram de alguma forma. Então ninguém pode condenar ninguém. Ninguém é inocente. Ninguém pode reivindicar a superioridade moral. O sistema corrompe todos que toca. Essa corrupção era o objetivo. Os números finais contam a história. 16 a 22 de dezembro de 1989. 162 mortes. Timișoara, Bucareste. Outras cidades. 22 a 31 de dezembro. 942 mortes. Depois que Ceausescu fugiu. Depois que os militares declararam apoio à revolução. Mortes por confusão. De forças de segurança que não sabiam em quem atirar. De unidades atacando umas às outras. De paranoia sobre terroristas da Securitate. Terroristas que na maioria não existiam. Fogo cruzado. Acidentes. Assassinato. 3.352 feridos no total. 1.107 antes da queda de Ceausescu. 2.245 depois. Estudantes universitários foram baixas significativas. Lutando nas linhas de frente. Organizando manifestações. Ocupando a praça da universidade. Transmitindo de estações de rádio. Assumindo a televisão. Estudantes que sobreviveram a décadas de supressão finalmente agiram. E pagaram com sangue. Aqueles que morreram se tornaram heróis. Aqueles que sobreviveram se tornaram veteranos. Mas a revolução foi confusa. O rescaldo mais confuso ainda. Heróis nem sempre têm finais felizes. Veteranos carregam feridas. A Romênia obteve liberdade. Obteve democracia. Obteve integração europeia. Mas teve um custo. Os estudantes dos anos 1980 pagaram a conta. Aqui está o que é esquecido. Os estudantes que informaram, que colaboraram, que venderam colegas por privilégios. Eles também sobreviveram.
Eles também se tornaram adultos. Eles também construíram carreiras. Alguns se tornaram professores. Professores universitários, políticos, líderes empresariais. Eles vivem com o que fizeram. Alguns justificam. Não tiveram escolha. Todos fizeram isso. Foi sobrevivência. Alguns sentem culpa. Alguns não sentem nada. O ponto é que eles ainda estão lá, na sociedade romena, ensinando a próxima geração, tomando decisões, detendo o poder. Você não pode purgar todo mundo. Muitas pessoas estavam envolvidas. Então a Romênia aprendeu a viver com fantasmas, com pessoas que te traíram ensinando seus filhos, com oficiais que torturaram concorrendo a cargos, com informantes como vizinhos. Esta é a realidade da sociedade pós-totalitária. Os perpetradores não desaparecem. Eles se adaptam. Eles sobrevivem. Às vezes prosperam. A justiça é parcial, incompleta, insatisfatória. Mas o trabalho necessário continua. Lentamente. Mais um caso. Timisoara, 1956, 3.000 estudantes presos. A maior perseguição estudantil individual. Esse número, 3.000, de uma cidade. Uma universidade. Prisões em massa após a Revolução Húngara. A maioria expulsa. Alguns presos. Alguns enviados para campos de trabalho. Muitos desapareceram no sistema. Os pais não sabiam onde estavam seus filhos. Os estudantes não sabiam se um dia veriam a liberdade. O terror dos anos 1950 foi pior do que o dos anos 1980. Mais violento, mais arbitrário, menos documentado, mas estabeleceu o padrão. Ceausescu herdou um sistema construído por Gheorghe Udej e o aperfeiçoou. Adicionou tecnologia de vigilância. Adicionou manipulação psicológica. Adicionou controle econômico, tornou-a total. Os estudantes em 1989 eram a terceira geração. Eles ouviram histórias dos pais sobre os anos 1950. Eles ouviram sobre os mineiros do Vale do Gil em 1977. Eles ouviram sobre os trabalhadores de Brasov em 1987. Eles conheciam a história da resistência. Eles conheciam o custo. E eles se manifestaram mesmo assim. 11 de novembro de 1989. Queremos reformas. Essa coragem, apesar do conhecimento, apesar do medo, apesar da história, isso é heroísmo. Não heroísmo de super-herói. Heroísmo humano. Pessoas comuns fazendo coisas extraordinárias, sabendo que poderiam morrer ou pior. Pior significando Rahova, significando interrogatório, significando família ameaçada, significando futuro destruído. Eles fizeram mesmo assim. A Romênia contemporânea luta com a memória. Como lembrar o comunismo? Heróis e vilões são complicados. Ion Iliescu, que se tornou presidente após a Revolução, foi ele próprio preso sob o regime anterior. Torturado. Depois tornou-se membro do partido. Subiu nas fileiras. Caiu em desgraça com Ceausescu. Foi marginalizado, mas não destruído. A Revolução aconteceu. Iliescu assumiu o controle. Ele era herói ou oportunista? Vítima ou perpetrador? Ele era ambos. É isso que o torna complicado. Estudantes que se tornaram informantes. Eram traidores ou vítimas? Foram coagidos? Foram ameaçados? Eles também fizeram escolhas. Eles também machucaram pessoas. Ambas as coisas podem ser verdadeiras. A Romênia não tem uma narrativa clara, ao contrário da solidariedade da Polônia, ao contrário da Revolução de Veludo da Tchecoslováquia, ao contrário da transição negociada da Hungria. A Romênia tem sangue e confusão e ambiguidade moral. Os estudantes que morreram foram heróis. Os estudantes que sobreviveram são veteranos. Os estudantes que informaram também são sobreviventes. Isso não desculpa. Isso complica. A história é confusa. As pessoas são complexas. Os sistemas são brutais. Essas coisas coexistem. O trabalho de arquivo continua. O CNSAS opera dentro de limites. Pressão política, desafios legais. Ex-oficiais da Securitate processando para bloquear revelações. Vítimas morrendo antes de obter respostas. Arquivos destruídos. Arquivos escondidos. Arquivos incompletos. Mas os historiadores persistem. Mario Soprea, Denis Delatant, Cristina Diak, Stejarel Olaru, muitos outros. Eles documentam. Eles pesquisam. Eles publicam. Eles ensinam. Eles garantem que a próxima geração saiba. Os jovens da Romênia aprendem na escola sobre o comunismo, sobre Ceausescu, sobre a revolução. Se eles entendem é outra questão. A história é abstrata até ser pessoal, até ser sua avó que foi forçada a dar exames mensais, seu avô que informou para manter o emprego, seu pai que demonstrou na praça da universidade, seu vizinho que era oficial da Securitate. Então é real. Então importa. A sociedade romena processa lentamente. Museus abrem. Memoriais são erguidos. Publicações se multiplicam. A verdade emerge, lentamente, dolorosamente, necessariamente. Os estudantes de hoje têm uma liberdade inimaginável para a geração dos anos 80. Acesso à internet, redes sociais, estudar no exterior, conexões internacionais. Eles protestam contra o governo. Eles organizam movimentos. Eles criticam abertamente. Eles não são presos, geralmente. A Romênia é uma democracia imperfeita. A corrupção persiste. Os problemas permanecem. Mas os estudantes podem discordar sem desaparecer. Isso é progresso?
Isso é o que aqueles manifestantes de novembro de 1989 queriam. Reformas, abertura, liberdade. Eles conseguiram mais do que pediram. Eles conseguiram a revolução. Custou mais do que imaginaram. Mas eles conseguiram. Considere o contraste. 15 de novembro de 1987. Katalin Bia segurando um cartaz. Preso em minutos. 11 de novembro de 1989. Paraskivescu Vulpeka Schlachter demonstrando. Preso em horas. 21 de dezembro de 1989. Milhares na Praça do Palácio. Vaiando Ceausescu. O exército desertou. A revolução foi bem sucedida. 2 anos de diferença. Novembro de 87 a dezembro de 89. O sistema parecia eterno. Parecia inquebrável. Então desmoronou em dias. Isso ensina uma lição importante. Regimes totalitários são frágeis. Eles dependem do medo. Quando o medo se quebra, eles desmoronam. Os estudantes que resistiram, que demonstraram, que seguraram cartazes, eles quebraram o medo, não imediatamente, não sozinhos, mas eles contribuíram. Cada ato de resistência importou. Cada gesto de independência importou. Cada estudante que se recusou a colaborar importou. Eles não sabiam que importaria. Eles não podiam ver o futuro. Eles agiram por princípio, por coragem, por desespero. E coletivamente essas ações se somaram. Trabalhadores de Brasov em novembro de 87. Estudantes de Cluj em novembro de 89. Manifestantes de Timișoara em dezembro de 89. Cada um construiu sobre a resistência anterior. Cada um tornou o próximo possível. Até a massa crítica. Até a revolução. Eis a revelação que a maioria das pessoas ignora. No pátio da penitenciária de Rahova existe uma secção. Prisioneiros políticos dos anos 80. Os estudantes presos em novembro de 1989 foram detidos lá, em celas onde dissidentes passaram anos, cercados por uma história que ainda não sabiam que era deles. Quando foram libertados a 22 de dezembro, caminharam por corredores, onde a geração anterior tinha sido torturada. O edifício ainda existe. Prisão de categoria 2, ainda em funcionamento. Criminosos agora, não prisioneiros políticos. Mas as paredes lembram-se, as celas lembram-se. Se visitarem hoje, o que podem fazer, Rahova está parcialmente aberta a investigadores, podem ver onde os estudantes esperaram, onde foram interrogados, onde se perguntaram se algum dia sairiam. O espaço é frio, é úmido. É exatamente o que imaginam que uma prisão seja. Mas saber quem esteve lá, saber o que fizeram, saber que saíram para a revolução, para a liberdade, para a história, isso transforma o espaço. Já não é apenas uma prisão, é um monumento à resistência, à coragem, ao custo da dissidência sob o totalitarismo. Os estudantes não escolheram ser heróis, escolheram agir. O regime fez deles heróis ao prendê-los, ao ameaçá-los, ao tentar quebrá-los. Cada tentativa de supressão tornou a resistência mais significativa. Cada prisão validou a causa. Ceausescu criou a sua própria oposição. A sua brutalidade fez heróis de estudantes comuns. O colapso do seu sistema provou que eles estavam certos. Eles queriam reformas. Conseguiram uma revolução. Sofreram por ela. Sobreviveram a ela. E mudaram a história. É assim que Ceausescu julgava os estudantes. Prisões rápidas. Interrogatórios duros. Vigilância permanente. Destruição acadêmica. Ameaças familiares. Apagamento do futuro. Controlo total. E é assim que os estudantes responderam. Com cartazes. Com manifestações. Com a recusa em ficar em silêncio. Com uma resistência que lhes custou tudo e deu liberdade à Romênia. O julgamento foi brutal. A resposta foi coragem. O resultado foi revolução. Esses 41 dias em Rahova. Essas 7 prisões em Brasov. Esses 3.000 em Timișoara. Cada caso importa. Cada pessoa importa. Cada história de resistência contra probabilidades impossíveis importa. Porque o totalitarismo depende do silêncio, do medo, do isolamento. E cada voz que quebra o silêncio, cada manifestação que quebra o medo, cada ligação que quebra o isolamento enfraquece o sistema. Até que ele caia. Como caiu? Em dezembro de 1989, quando estudantes e trabalhadores e romenos comuns disseram basta. Quando se recusaram a ser julgados. Quando se tornaram juízes da história de Ceausescu, do regime que tentou quebrá-los e falhou. Os estudantes presos a 11 de novembro de 1989 saíram da penitenciária de Rahova a 22 de dezembro, às 2 da tarde, para um país sem Ceausescu. Para uma revolução que ajudaram a iniciar, para um futuro incerto, mas livre. Os seus 41 dias de detenção tornaram-se a sua credencial, prova de que resistiram, prova de que importavam, prova de que, mesmo sob a vigilância mais brutal, mesmo enfrentando a Securitate, mesmo sabendo o custo, pessoas comuns podem escolher a coragem, podem escolher a resistência, podem mudar a história. Essa é a história, não apenas o que o regime fez aos estudantes, mas o que os estudantes fizeram apesar do regime. Não apenas o julgamento, mas a recusa em aceitar o julgamento. Não apenas a brutalidade, mas a coragem que respondeu a ela. Não apenas o sistema, mas as pessoas que o quebraram. É isso que se esquece. É isso que mais importa.
Os estudantes que se levantaram quando levantar significava que tudo podia ser tirado. E levantaram-se mesmo assim. E venceram.